que é o FGTS, né? O nome, a nomenclatura se chama Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Da onde ele veio, inclusive ele está no STF atualmente, dificilmente vai ser reformado. Mas o FGTS nasceu, gente, porque lembra do princípio da continuidade da relação de emprego? A gente achou que ele era muito formal, mas ele é um princípio pesado, ele orienta muitas decisões, ele é um princípio relevante para o direito do trabalho. E o FGTS, ele nasceu por conta de uma dificuldade, né, prática, como eu disse para vocês, a movimentação do trabalho ela vai ganhando velocidade. E se tu está criando um obstáculo para um trabalho acontecer ou outro, as pessoas começam a ser criativas para velar que ela precisa de um empregado e não está sabendo como construir o direcionamento. Então a grande questão é o seguinte, o que é o FGTS e por que ele nasceu? O princípio da continuidade da relação de emprego, por ter essa segurança, a pessoa, quanto mais tempo tu vai passando naquele emprego, mais tu te sente seguro nele. Tá, algumas pessoas não é verdade, as pessoas vão ficando mais inseguras sobre a qualquer momento, elas podem ser mandadas embora. Existem, né, ondulações ali sobre o teu estado de segurança no emprego. Mas é que quanto mais tempo tu fica, mais tu te sente seguro, porque mais preparado tu está, porque mais a empresa conta contigo, menos tu erraste, mais rápido tu faz tuas funções, mais preparado tu tá para representar a empresa, então ela não quer que tu saia. Só que depois de um determinado tempo, as pessoas se aperfeiçoaram tanto dentro daquele trabalho. Imagina, estou 10 anos advogando. Eu sei, advogando na área do trabalho. Aí, do nada, me mandam para a área criminal, para eu disputar com outras pessoas que já atuavam na área criminal há 2 anos que seja. Ou seja, um advogado recente da área criminal vai saber mais do que eu, porque eu estou saindo depois de 10 anos da área trabalhista fixa para uma área criminal e eu não tenho experiência com aquilo. Então, fica mais difícil eu me reinserir no mercado. Então, para eu não... Aí isso fica mais difícil também. A empresa passa a ganhar um novo poder aí contra esse empregado. Qual é o novo poder? Olha, se tu sair daqui, vai ser difícil conseguir outro emprego, porque a tua habilidade está destinada às atividades que a gente tem aqui dentro da empresa. Se tornou um grande profissional. Mas para o mercado de trabalho estão pedindo outra coisa que está específico daqui. Tá entendendo? Então, a continuidade da relação de emprego, ela tinha causado determinados receios das pessoas de perder o emprego e ter problema para conseguir outro. Então, ela poderia, inclusive, isso causa insegurança, tanta insegurança, que isso poderia motivar as pessoas a saírem do emprego. Passou um tempo, não tem que conseguir outro, porque senão eu posso me defasar. Então, essa pressão constante, né, que é uma história antiga, que é a espada de Damócles sobre a insegurança. A gente precisa de segurança, por isso que existe a segurança jurídica. Então, por conta dessa segurança, o que acontecia aí? O princípio da continuidade, que o emprego era contínuo, não ia terminar a regra que ele permanecesse até a pessoa se aposentar. Depois de um determinado tempo de trabalho, as pessoas ganhavam estabilidade. Mais expressamente, depois de 10 anos. Então, a pessoa trabalhou 10 anos, ela não poderia ser mandada embora mais da empresa se ela não cometesse uma falta grave. Ou seja, se ela trabalhasse da maneira como ela sempre trabalhou, a empresa não poderia decidir de um dia para o outro dispensar ela, porque ela tinha estabilidade no emprego. Então, mandava a pessoa de volta para o trabalho. Só que isso já gerava problemas ali. O empregado quer mandar ele embora, ele não pode. Aí o empregado já fica de mau grado, ou então ele começa a se comportar de forma diferente, já que ele ganhou essa estabilidade, ou então o empresariado dispensava a pessoa antes de ganhar estabilidade. Então isso começou a gerar muito conflito. A gente precisa resolver esse negócio aqui, porque a gente tem um princípio para respeitar, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, mas essa estabilidade aqui está se tornando impraticável. A pessoa quer dispensar, a pessoa não tem como manter a empresa com o número de funcionários que existe hoje, porque, sei lá, apareceu uma tecnologia nova. Então, existia exceções, mas a grande regra é a pessoa tinha estabilidade. E isso estava gerando problemas, né? Gerando problemas, inclusive, para o reconhecimento do vínculo. Porque quando a gente tem um problema muito grande no direito do trabalho, algo que os empresários estão muito incomodados, o que eles fazem? É por isso que nasce a criatividade de tentar bular o direito do trabalho. Porque ele fala assim, não, isso aqui eu não vou aceitar. Então, ele não aceitou, ele começa a construir um tipo de contrato diferente para dizer que não é emprego, quando é emprego. Por quê? Porque ele não quer estar sujeito a essa norma, por exemplo, a estabilidade. Aí isso faz com que toda essa discussão seja levada para uma solução jurídica que pondere os princípios anteriores. Aí, para eliminar essa estabilidade, o que se fez? Vamos colocar o regime do FGTS. A Constituição trouxe o regime do FGTS. O que é o regime do FGTS? Vamos colocar ali continuamente um valor compensatório para que a partir de um determinado tempo, quanto mais tempo ele tem, mais seguro ele está por esse tempo de trabalho. Porque vai se somando uma parcela que ela serve para lá na frente, se houver uma dispensa,
eu ter uma segurança, e essa segurança é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então o FGTS tem esse condão porque foi eliminado a estabilidade. E como foi eliminada a estabilidade, nós precisamos garantir um valor que, se ele for dispensado depois de muito tempo de trabalho, ele tenha uma garantia de poder se reinserir no mercado, de poder pagar as suas contas, de poder manter aí uma relação de reinserção ao mercado mais tranquilo, né? Não ficar desesperado, não causar um prejuízo, porque esse desespero dele pode causar esse prejuízo. E o FGTS, ele cumpre muito bem a função, essa substituição da estabilidade, e traz essa calma, porque as pessoas às vezes pensam, pô, tô 10 anos, estou com medo de acontecer qualquer coisa. Não, mas o FGTS acalma, e isso pacifica esse tipo de conflito. Então tem muita gente que briga com o FGTS, mas não entende a sua função social. E se tu tirar ele, vai acontecer esses tipos de problemas de novo, a gente vai remontar. Ah, vai devolver para a estabilidade? Muito complicado. Então essas são as ponderações que a gente tem de princípios que resultaram na construção do FGTS. E não só do FGTS, né? Quando a gente for falar de aviso prévio, que é logo a seguir, depois dessa aula, a gente também tem isso. O aviso prévio ele vai se estendendo. Por quê? Porque se tem um contrato curto, eu quero encerrar ele logo, opa, é uma surpresa. Agora, se tem um contrato de 10 anos e esse contrato me informam agora que ele vai ser encerrado, a minha surpresa é muito maior. Portanto, eu preciso de um tempo mais largo para me acostumar com essa nova notícia. É como se tivesse um casamento de 1 mês e um casamento de 10 anos. Então, essas variações fazem com que a gente construa as normas para resguardar a segurança daquela relação, né, daquela estabilidade, que prestigiam o princípio da continuidade da relação de emprego. Era para ser contínuo isso aqui. Esse casamento era para perdurar e ele não perdurou. Ora, como é que a gente vai fazer isso? Isso vai causar um impacto ali naquela relação, um conflito. Então, para evitar, para poder ponderar esses princípios, aí construiu-se o FGTS, tanto que ele era uma opção. Mas uma opção, né? Olha, de novo ali, as características de diferença. Vocês vão ver que tudo vem de algum lugar. Ele germina de algum lugar. Então, a grande questão é, antigamente, poderia ser regime de estabilidade ou FGTS. Aí, no início do contrato, já tinha lá um quadradinho. Bora, já está marcado o FGTS. Tu entra pelo FGTS. O empregador só contratava se a pessoa optasse pelo FGTS. Mas se o FGTS entrou por opção, né? Essa foi a grande questão. Opção do FGTS a partir ali da permissão da Constituição Federal. E aí eliminava o regime da estabilidade. Tu poderia optar ou por um ou pelo outro. Optou-se, né, pelo FGTS, mas ele cumpria essa função de tempo de serviço. Tanto que eu tenho muitas ressalvas, mas não vou me adentrar nisso, em relação às pessoas que vêm pegar parte de FGTS, né, em separações. Ora, o FGTS ele é uma remuneração? Mas ele faz às vezes de uma estabilidade. Eu acredito que a estabilidade ela não deve ser compartilhada assim, de uma maneira muito... discute-se um pouco da raiz ali do problema, né? A gente pode falar que é parte de um salário, então se parte do salário penal, o FGTS também mas uma partilha integral de 50, como a gente tem em regime de família, eu, pela minha sabedoria sobre como ele nasceu, sobre substituição de tempo de trabalho, né, sobre essa garantia de estabilidade, eu acho difícil, eu acho que isso foge um pouco à raiz, à semente do que é o FGTS, que ele vem fazer essa substituição da estabilidade. Inclusive, esses 40% lá, essa indenização compensatória, né, a gente chama de multa de 40%, mas a palavra técnica correta é indenização compensatória por uma dispensa surpresa. Vocês vão ver mais à frente quando a gente for falar, a gente está falando aqui do depósito de FGTS, esses 40%, os 40% ele fica mais à frente, ele faz às vezes ali, ele soma com o aviso prévio pela surpresa de uma dispensa que não se esperava, já que a pessoa não deu justa causa para aquilo. A gente vai falar sobre essas modalidades de dispensa mais à frente, mas esse 40% é uma indenização também compensatória que junto com o FGTS faz às vezes dessa estabilidade que a gente não tem garantida. Inclusive, ajuda bastante aquelas pessoas que têm um contrato inferior a 10 anos, 5, 7, 8, 9. Foi dispensado, tudo bem, mas tem uma garantia em detrimento, que foi construída com um tempo de trabalho. Então, o FGTS é uma norma muito, eu acho ela realmente fenomenal. Ela entrou no direito, no ramo jurídico, no ordenamento jurídico para ajudar e apaziguar muitos conflitos, muitos problemas. E a gente tem uma briga muito grande de pessoas que não entendem elas, não presta para nada, porque a pessoa pode investir, ganhar mais. A regra geral é que a gente não tenha esse conhecimento.
Vocês estão tendo acesso a esse conhecimento aqui, mas esse conhecimento aqui veio de muita leitura, de muito curso, de muito investimento para ser compreendido, para eu passar para vocês. E vocês estão aqui se dispondo a estar aqui num módulo que é secreto. Esse módulo 0 é secreto, gente. Ele fica para as pessoas, para preparar os nossos alunos para o que eles vão encontrar no Start Trabalhista. E quando a gente disponibiliza ele para pessoas que ainda não são nossos alunos, ela ainda precisa estar dentro do ramo jurídico, encontrar a gente, preparar para aprender, ou seja, para tu entender tudo que eu estou falando, tu já teve uma grande preparação, aí tu vem falar de investimento. Essa educação financeira é muito complicado quando a gente está falando de direito social e regra geral. A gente está falando de Brasil, de uma coisa muito grande, de algo que vai impactar muitas pessoas. Então vamos deixar ela para aprender na marra, isso é muito complicado. Ela pode não ter esse tempo. Então, o FGTS ele veio substituir às vezes da estabilidade, ele tem essa função social e por isso que a gente, quando tem um contrato informal, vai atrás de pedir esse valor, de resgatar esse valor, né? Então, FGTS, acho que já está apaziguado aqui o que a gente precisa saber sobre ele. A leitura sobre ele, a lei do FGTS é bem extensa e vocês vão ganhar muita coisa, mas isso vai ser facilitado agora que vocês entendem a intenção, de onde ele germinou, de onde ele veio, a raiz, o tronco, e não vai precisar se agarrar em galho de árvore para pedir FGTS na demanda. Também vão aprender a calcular mais profundamente quando vocês chegarem nas aulas práticas de cálculo trabalhista, em que vocês vão operacionalizar o pedido para gerar o valor em resultado financeiro que ele vai acarretar em detrimento da relação que vocês viram. Então, vi uma relação, quanto isso vai acarretar de FGTS? Vai depender da remuneração, vai depender do período de trabalho, tudo isso vocês vão operacionalizar e enxergar de forma mais profunda quando a gente for para a prática de construir o pedido e o valor, porque isso é muito importante para a gente poder alcançar a extensão integral, né, daquela demanda. Mas é importante tanto quanto entender de onde veio, porque em casos atípicos tu vai entender o que é, como pedir, para que serve e discutir, inclusive, a permanência e a exigência dele no processo, né? Não relativizar esse pedido, já que ele funciona como algo mediador aí da relação entre empregado e empregador. Tá bom? Então vamos para a próxima aula, a gente vai falar de aviso prévio agora.